A gestão tributária representa um dos maiores desafios enfrentados pelos empresários no Brasil, devido à sua complexidade e às frequentes alterações na legislação fiscal. Especificamente, o ICMS demanda uma atenção especial, isso porque suas alíquotas e aplicações são frequentemente discutidas nos tribunais e órgãos estaduais. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Juliana Morato e neste canal você encontra dicas e conteúdos de contabilidade, empreendedorismo e mercado de trabalho. No webinar de hoje vamos falar sobre a aplicação do ICMS nas transferências entre filiais, afetando principalmente o setor varejista, mas com ramificações significativas para todos os tipos de negócios. Para esclarecer tudo sobre o assunto, o Portal Contábeis convidou a consultora em tributos indiretos Graziela Santos, o professor especialista em tributos indiretos Kleber Santos e a contadora Thalita Barbosa para participarem do webinar que começa agora aqui no nosso YouTube. Bem-vindo, bem-vindo Kleber, bem-vindo Grazi e bem-vindo Thalita. Um prazer estar com vocês. Ótima tarde, pessoal. Tudo bem? É isso aí. Antes de darmos continuidade ao nosso webinar, aproveite para deixar o seu like e também se inscreva no nosso canal para receber outros vídeos como esse. E você pode ainda se tornar um membro da nossa comunidade no WhatsApp. É só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Assim você acompanha todas as notícias do mundo contábil e pode ainda mandar sugestões, perguntas e receber os materiais que nós mostramos aqui e também receber um aviso nos próximos webinars. Compartilhe também sua participação aqui, tire uma selfie assistindo ao webinar e coloque a hashtag WebinarContábeis e marque a gente no Instagram, @Portal Contábeis. E agora eu passo a bola para os nossos especialistas que vão falar tudo o que vocês precisam saber sobre o ICMS de transferência entre filiais. Vamos lá, vamos falar sobre esse tema tão importante, né? Convidei aqui meus amigos queridos, Kleber Santos e Thalita, para a gente falar sobre esse tema tão importante, né, que a gente está tendo frente a uma operação muito antiga, sobre as transferências entre filiais, só que a gente teve algumas repercussões, né? A gente preparou um conteúdo aqui para vocês ficarem atentos às atualizações, até mesmo os posicionamentos dos estados, né? Então, esse é o nosso papel aqui hoje. Quer falar alguma coisa antes de eu começar? Senão eu já compartilho aqui, pessoal. Bom, só boas-vindas a todos aqui que estão presentes. Desejo que essa tarde que se inicia, a gente possa difundir um conhecimento que, de fato, aqui será apresentado, de modo que esses assuntos ainda, embora alguns estados trouxeram algumas regulamentações, mas ainda há algum espaço para algumas interpretações contrárias, e a ideia é a gente conseguir devolver para vocês essas informações. Portanto, fiquem à vontade para colocar as suas informações aqui. Ao final, com certeza, iremos respondê-las e tentar, de certa forma, devolver para você o que você precisa de fato, que é elucidar o fato que vocês estão aqui precisando. Então, boa tarde, Grazi, boa tarde também, Thalita, e tenho certeza que hoje vai ser uma exibição muito interessante para a gente poder discutir um tema, como eu aqui havia mencionado, muito sensível e que gera muitas polêmicas. Perfeito. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, pessoal. É um prazer estar aqui presente com vocês para esclarecimento a respeito dessas operações que ainda nos causam tantas dúvidas, tanto no aspecto regulamentar da operação, quanto na parte operacional. A interação de vocês é muito importante, então tenham dúvidas, porque quem pensa vai ter dúvida, e questionem, que nós estamos aqui para esclarecer qualquer dificuldade que vocês tenham aí no entendimento a respeito dessas operações de transferência. É isso aí. Então, vamos lá, vamos compartilhar o conteúdo, porque a gente tem bastante coisa para a gente conversar. A gente preparou um conteúdo bem legal para vocês, para trazer primeiro uma contextualização para quem não está à frente desse conteúdo, e depois a gente vai falar um pouco sobre os posicionamentos dos estados, que eu acho que é isso que é o mais importante hoje, né? Então, quando a gente fala sobre o ICMS, é super importante a gente ter a nossa base, que é a nossa Lei Candir,
Só que os estados, eles têm os seus posicionamentos, os seus regulamentos, né? Então, eu trouxe 2 feras aqui comigo, especialistas em alguns estados, depois eles vão considerar aí, e aí a gente vai tratar um pouco sobre esse tema. A gente preparou também uma planilha com todos os movimentos dos estados que tem até hoje, então a gente vai falar com vocês sobre os posicionamentos dos estados também, tá? Antes disso, primeiramente a gente está aqui em nome da NET Fiscal, então somos professores da NET Fiscal. Hoje a gente fala sobre a trilha do ICMS por muitos estados, né? Então a gente sempre trabalha a questão da Lei Candir, mas a gente também tem as trilhas do ICMS, que inclusive a Thalita desenvolveu um conteúdo muito legal para a gente sobre o Espírito Santo, né, especialista em Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então a gente vai estar também lançando aí na nossa escola esse ICMS, que a gente acha super importante. Kleber é meu sócio aí, então a gente, como profissional da área fiscal, a gente acha muito importante vocês terem essa noção de que existe a Lei Candir, só que os posicionamentos dos estados têm os seus próprios regulamentos, têm as suas próprias bases, né? Eu até quero passar a palavra para o Kleber para que ele mostre para a gente, né, também essa questão do nosso objetivo, do nosso propósito aqui, falar um pouco sobre o ICMS. Acho que o microfone. Eu dizia, Isso. embora o ICMS ele tenha a sua regra matriz centralizada, muito bem colocado pela Grazi, pela Lei Candir, mas os estados têm espaço para legislar no sentido de regulamentação mesmo, para que assim ele possa acomodar algumas necessidades regionais, de modo que, se o ICMS tem, de fato, essas características, na nossa escola, na NET Fiscal, temos essa preocupação de levar o conceito do ICMS, mas sem perder o detalhamento. Por esse motivo que nós criamos uma trilha do ICMS, de modo para que você consiga acompanhar, de fato, como que cada estado se posiciona frente ao mesmo assunto. A exemplo é este do transferência. A regra foi definida por meio de convênio ICMS, bem como já abrigadas-se as informações dentro da Lei Candir. Mas, ainda assim, os estados têm espaço para conseguir acomodar. E vocês perceberão, na nossa exibição, como que cada estado, sobre o mesmo tema, pode ter uma visão um pouco diferente. Não quero aqui antecipar, mas, de fato, quando você observa isso, nós temos que checar que sempre há espaço para os estados acomodar de acordo com as suas necessidades. Como nós falamos nos bastidores, aquilo que não é claro dá espaço para que você possa trabalhar no limite, na linha do limite. E assim, obviamente, cada estado segue a sua forma de pensar. Por fim, a NET Fiscal, então, tem essa proposta de deixar você, enquanto profissional especialista na área, não só de ICMS, existem outros também cursos que a gente acaba também embarcando. Mas eu acho que seria, em linhas gerais, essa a proposta da NET Fiscal. E é isso que a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Kleber? A gente vai trazer os aspectos do ICMS, porque é super importante vocês que atuam com o ICMS entenderem essa dinâmica, né? Que existe sim uma base nacional, que é a Lei Candir, e que os estados vão ter os seus próprios regulamentos, os seus próprios portais, até mesmo para a gente pesquisar. Então, é importante, vocês vão perceber que esse um único assunto, como os estados se posicionaram, e tem estado até que nem se posicionou, né? Para quem está vendo a gente aqui no ao vivo, já comenta aí de que estado vocês estão, porque a gente vai ter esse levantamento, tá bom? Esses aqui são os tópicos que a gente vai falar hoje, então a gente vai trazer um pouco sobre a discussão da ADC, né, que trouxe esse repertório para a gente sobre a transferência entre filiais, a modulação de efeitos e a transferência de crédito, e os posicionamentos dos estados e os desafios operacionais que a gente tem hoje. Depois a gente vai deixar as dúvidas surgirem. Então, o pessoal que tiver dúvidas, já coloca aí para a gente no chat, que a gente vai tentar eliminar as dúvidas de vocês, tá bom? Sem muitas delongas, inicialmente eu quero falar para vocês sobre o porquê tem essa mudança, tá? Essa mudança da tributação do ICMS. Então, pessoal, até 31 de dezembro de 2023, ainda a gente falava sobre a tributação do ICMS. Então, sempre que a gente pensar no ICMS, a gente tem que voltar nas regras iniciais dele. Uma vez que a gente fala sobre o fato gerador do ICMS ser a circulação de mercadoria, ou até mesmo o transporte interestadual ou intermunicipal, ou até mesmo de comunicação, um serviço de comunicação. Então, quando a gente falava sobre uma operação que, mesmo que do mesmo dono,
houve uma circulação de mercadoria, a Lei Candir trabalhava a incidência do ICMS, né? Então, a transferência de filiais, entre filiais, seja a operação interna, seja a operação interestadual, sempre teve a tributação do ICMS. E a partir de 1º de janeiro de 2024, por conta de várias discussões que veio por meio dessa questão da DC 49, a gente passa a ter a não incidência do ICMS em âmbito nacional. Tá? Então, quando a gente falar sobre as transferências entre filiais, entre dois estabelecimentos, né, com o mesmo proprietário e mesmo dono, até mesmo o CNPJ, tá, pessoal? Então, isso é muito bom e importante vocês entenderem. A gente não está falando, por exemplo, de um único sócio, por exemplo, com vários CNPJs distintos. A gente está falando de uma mesma raiz, tá, de um mesmo CNPJ. Então, não incide o ICMS em âmbito nacional a partir de 1º de janeiro de 2024. Só que essa conversa, né, começou a partir da ADC 49 do governo do estado do Rio Grande do Norte, onde ele propôs a ADC 49, ou seja, ele solicitou que o STF revesse a constitucionalidade ou não dessa operação. Então, o objetivo da ADC foi reconhecer a constitucionalidade dos dispositivos dentro da nossa Lei Candir, que é a nossa Lei Complementar 87, onde ela trabalha o âmbito nacional do ICMS. Então, para você que quer ser um especialista no ICMS, quer entender a composição do ICMS, os fatos geradores, a base de cálculo, é super importante vocês primeiro olharem o âmbito nacional, né? Então, olhar a Lei Candir, estudar a Lei Candir, estudar a Lei Complementar. A Lei Candir é a mesma que a Lei Complementar 87, tá? E vocês vão buscar e vão conseguir entender essas duas dinâmicas aí. Lei Candir e Lei Complementar 87. Então, ela vai trazer para a gente a base nacional. E o que o Rio Grande do Norte fez por meio dessa ADC? Ela pediu para que fosse olhado novamente essa operação para que não trouxesse essa constitucionalidade do ICMS. Então, o objetivo, de fato, da ADC foi trazer, dentro da Lei Candir, essa alteração, né, para que a gente não tivesse incidência do ICMS. E a decisão do STF, com a justificativa, né, com todas as questões que foram discutidas, de fato, o STF trouxe para a gente a ausência, né, de transferência de titularidade ou ato da mecânica entre os estabelecimentos, quando a gente falava sobre tributação de ICMS. Então, o STF, de fato, reconheceu que não haveria a incidência do ICMS, tá? Então, o STF foi de acordo com a ADC. Porém, a gente teve algumas consequências dentro dessa prática um pouco peculiar. Por quê? Uma não incidência, a gente já trabalha uma não incidência do ICMS, porém, quando a gente volta lá na regrinha do ICMS, a gente fala que para um crédito acontecer, a gente precisa ter uma saída subsequente, né? Então, quando a gente trava essa não incidência, ou seja, se você transfere de uma empresa matriz para uma filial, você tirando esse ICMS, como essa filial que está recebendo essa mercadoria iria repassar o débito e, consequentemente, se aproveitar do crédito. Então, por conta da dinâmica do ICMS, existiram consequências, existiram desafios que a gente está enfrentando até hoje, tá? Insegurança jurídica, com certeza isso tem, né, até porque alguns estados se posicionaram diferente, então a decisão ela gera incerteza para contribuintes e para os estados e dúvidas sobre os procedimentos fiscais e operacionais, então isso está acontecendo, por isso que a gente aqui se propôs a vir falar com vocês aqui dentro do Portal Contábil, porque as dúvidas dos procedimentos fiscais e operacionais ainda está dentro do nosso dia a dia, até porque muitos estados não se posicionaram. A gente fez um levantamento aqui para vocês, que a gente vai demonstrar para vocês em planilha, o quanto os estados não se posicionaram. Então, existem ainda estados, e eu estava até fazendo esse levantamento, no pessoal do Nordeste, tem muitos estados aí que não se posicionaram até então. Então, a parte do Sudeste e Sul, eles já se posicionaram um pouco mais, só que o pessoal lá do Nordeste está sofrendo um pouco, porque os estados não se posicionaram ainda frente a esse tema, tá? E qual foi essa decisão do Supremo, né, sobre a ADC 49? Então, pessoal, primeiramente, a gente precisa entender o que é uma ADC, tá? Então, para quem não tem, não pega o contencioso, estuda um pouco do contencioso, é importante vocês entenderem qual é o objetivo de fato de uma ADC, tá? A ADC é uma ação declaratória de constitucionalidade, então por isso que ela é dominada como ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ela tem por finalidade confirmar por meio do STF, ou seja, o Supremo Tribunal
Tribunal Federal a constitucionalidade de uma lei federal. Então, o objetivo da ADC é garantir que exista uma constitucionalidade da lei e que ela não seja questionada por nenhuma outra ação. Então, a ADC, ela vem, de fato, para a gente trazer os fatos e a constitucionalidade dentro de uma lei federal, que nesse caso a gente está falando da Lei Complementar 87, que é a nossa Lei Candir, que trabalha o âmbito nacional do ICMS. E quando a gente fala sobre a inconstitucionalidade e a decisão do Supremo, eles deixaram muito claro, né, na sua decisão, por meio da ADC 49, que o ICMS, ele não incide sobre deslocamento de bens de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte, visto que não há uma transferência de titularidade ou a realização de um ato de mecância, ou seja, não há algo comercial, existe uma operação comercial entre eles. Então, a declaração da inconstitucionalidade, ela, na decisão do STF, ela veio como não incidência do ICMS. Por quê? Eles voltaram às regras até mesmo do ICMS padrão mesmo. Se vocês estudarem a Lei Candir, vocês vão perceber que o ICMS, ele trabalha assim, a transferência de uma titularidade, eles trabalham a questão da realização comercial de um produto. Então, quando a gente fala sobre um aproveitamento de crédito ou até mesmo uma saída subsequente, vocês podem perceber que todas as operações, por exemplo, de venda, revenda, elas são tributadas do ICMS, certo? Por quê? Ela tem uma característica importante, ela tem uma questão comercial entre duas partes. Quando a gente fala sobre, por exemplo, uma remessa de conserto, uma remessa de vasilhame, qualquer tipo de remessa ou retorno, vocês vão perceber que nos estados, obviamente, cada um vai trazer o seu, né, o seu regulamento, mas eles trabalham com a não incidência, com a isenção, né, com o diferimento, com a suspensão. Então, por conta de não ter essa característica principal do ICMS, o STF trouxe essa questão da transferência. E se a gente pensar, de fato, não existe algo comercial entre elas. Existe uma transferência de um produto, só que é o mesmo contribuinte. Então, a gente não está também transferindo uma titularidade, né? Depois eu até quero ouvir os meus amigos aqui, porque eu acredito que essa decisão deles foi de suma importância eles validarem as primeiras características, os princípios básicos do ICMS. Vocês concordam comigo? Sim, com certeza. E a ADC 49, ela veio pacificar o entendimento do STF a respeito de uma operação que já estava sendo praticada por outras empresas, só que as empresas que tinham autorização para não tributar o ICMS sobre a transferência eram aqueles contribuintes que ingressavam com processo de liminar judicial, solicitando uma autorização para não tributar o ICMS de transferência. Então, mesmo antes da ADC 49, a gente já tinha, historicamente falando, empresas que tinham autorização, né, para não tributar o ICMS sobre essas operações de transferências entre empresas de mesma titularidade. A ADC 49, ela veio pacificar esse entendimento e deixar isso de uma forma mais globalizada a todos os contribuintes, e aí a partir desse momento em que a gente teve as alterações em relação à legislação, convênios e lei complementar, e agora as regulamentações estaduais. Isso aí. Exatamente, Thalita. Na medida que o assunto é aquecido, isso já vai ser provocado o Supremo Tribunal Federal. Então, não é por menos que essa ADC chega ao Supremo a fim de pacificar um assunto que já estava sendo objeto de discussões em tribunais específicos, regionais, aonde chegaram à conclusão que era um assunto que carece, de fato, ser discutido na sua amplitude. Desta feita, então, o Supremo Tribunal Federal muito bem avaliou, e o recorte que a Grazi traz sobre as características dessa transferência de titularidade seguramente foi algo que os ministros, ao chegarem à sua conclusão, com certeza isso foi objeto para que assim pudesse ambos terem a maioria do entendimento de que não é fato gerador. Só que a Grazi vai dar sequência, obviamente, nessa contextualização, porque gera um complicador. Quando não é fato gerador, ou seja, não tem destaque de ICMS, uma transferência, significa dizer, então, que, em regra, não teria o destaque do ICMS, porque, de fato, não há o que se falar da transferência de titularidade, logo não tem o destaque do ICMS, não sendo fato gerador. Mas, na medida que você emite um documento fiscal e transfere essa mercadoria para outro
que é da sua mesma titularidade, aí a provocação que a gente vai conseguir, obviamente, embarcar nesse assunto mas como que quem recebe vai apropriar crédito? Porque de forma originária, esse documento fiscal, na chegada, onde ele originou-se, ele teve crédito. E aí, nesse sentido, nós estamos falando que uma empresa está recebendo um documento fiscal em que não vai apropriar crédito, mas na sua saída subsequente, por exemplo, sendo uma venda, haverá a incidência do ICMS em regra. O que fazer, então, com essa questão chamada não cumulatividade, em que, regra, todo débito tem um crédito? Aí devolvo para a Grazi da sequência, né, nessa contextualização, porque com certeza chegaremos nessa parte que talvez seja a questão mais controvérsia sobre isso, do tipo, não é fato gerador, mas não quer dizer que não tenha destaque do ICMS. É isso aí. É muito bem complementado, né? E veja a importância de nós, como profissionais, entendermos a base do ICMS, né, pessoal? Então, a fala do Kleber, a fala da Thalita trouxe para a gente, de fato, o entendimento do que está sendo discutido no contencioso, né, na questão de existem empresas questionando sobre, e por isso que existem as ADCs, e o Kleber falando sobre a não cumulatividade. Então, se hoje você não está apto ao ICMS, o entendimento dos princípios básicos do ICMS, você não vai conseguir entender o porquê acontece esses casos, né? Como, por exemplo, essa declaração de inconstitucionalidade. A gente percebeu que aqui, Kleber falou sobre a não cumulatividade super bem, porque se a gente fala sobre a não incidência, obviamente a gente não tem a saída subsequente com débito e o crédito nem se fale, né? E a questão do fato gerador, se a gente não tem transferência de titularidade, também não entra num dos aspectos do fato gerador de ICMS, né? E a realização de um ato comercial. Então, foi por conta disso que a gente trouxe essa inconstitucionalidade e esse tema, né, que está pegando fogo, porque dentro de procedimento, se a gente fala sobre a não incidência, a gente já pensa lá no CST 41, já pensamos na não tributação e assim por diante. Mas não é assim que está acontecendo esse tema, né? Então, vamos lá, pessoal. A modulação dos efeitos, aqui, ela começa no exercício financeiro de 2024, tá? Ressalva sobre os processos administrativos e judiciais, como a Thalita já comentou, se já houve, né, uma ação judicial para um processo administrativo, aí já estava acontecendo, né? Mas acontece a partir de 1º de janeiro de 2024. O objetivo é evitar mudanças repentinas e impactos de imprevistos por conta dos estados, né? E também para proporcionar uma composição dos estados e dos contribuintes. E é isso que a gente está aguardando, porque hoje a gente está falando do dia 20 de março, né? Se a gente está falando dos efeitos a partir de 2024, e a gente já comentou com vocês, a gente já deu spoiler, que alguns estados não se posicionaram, alguma coisa tem a ver, tem alguma coisa pegando desse lado daí, né? Então, por isso que está trazendo muita questão dos contribuintes em dúvidas, não só dos contribuintes, mas também nós, né, que somos responsáveis pela apuração, somos responsáveis pela emissão dos documentos fiscais, tá? E dentro desses aspectos que a gente comentou aqui para vocês, a gente começa a falar sobre a possibilidade de crédito, né? Na decisão preferida, ela ficou reconhecida o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, condicionado que caberia a cada estado disciplinar isso dentro dos seus próprios regulamentos, trazendo como que seria essa transferência desse crédito. E o porquê isso aconteceu? Se a gente está falando de uma não incidência, ou seja, a gente está falando de uma matriz para uma filial, de uma operação interestadual, por exemplo, não ter a incidência do ICMS. Então, como eu falei para vocês, logo vocês pensam na não tributação, na CST 41 e numa nota fiscal sem o ICMS destacado na nota fiscal. Se você olhar o que a gente acabou de ver sobre a declaração do STF, é isso que vem na nossa cabeça, né? Só que quando a gente fala sobre as decisões, os convênios e as leis complementares que vieram após essa decisão, começou a se gerar muitas dúvidas. Porque se a gente fala sobre uma não incidência, estamos falando que esse documento fiscal vai ser sem o débito do ICMS destacado na nota fiscal. Só que a decisão deixou muito claro que eles iriam transferir os créditos, poderia ser transferido esse crédito condicionado aos regulamentos, né? Então, cada regulamento iria tratar como que ele iria transferir esse crédito. E aí começou a discussão, né? Porque se a gente fala de que um documento, que a nota fiscal eletrônica, por exemplo, é um documento comprobatório da operação e a circulação da mercadoria,
como que a gente vai transferir o crédito, né? Se a nota fiscal vai sair sem o débito. E aí, eu trouxe para vocês o histórico de normas nacionais, vindo até da IOB, né, uma consultoria muito renomada para a gente. Eles trouxeram essa pirâmide aí de todas as alterações que a gente já teve lei complementar, tivemos convênio ICMS também, e o objetivo é facilitar a continuidade dos créditos nas operações interestaduais, tá? Então, foram criados leis complementares e foram criados convênios. Por que convênios, né? Porque quando a gente fala sobre convênio, a gente fala sobre a questão do âmbito nacional, para que haja uma facilidade na continuidade daquele entendimento, tá? Então, por isso que houve convênios instituídos e dentro das leis complementares para alterar a nossa lei Candir, tá? Então, aqui são os históricos que a gente teve da Lei Complementar 204, Convênio ICMS 178, Convênio ICMS 225 e Convênio ICMS 228, tá? E aqui as informações para vocês. A Lei Complementar 204, ela trouxe, de fato, as alterações na nossa Lei Candir. O objetivo da lei complementar é refletir, de fato, as decisões do STF sobre a não incidência do ICMS em transferências internas e interestaduais. Esse é um ponto importante de vocês entenderem. A decisão do STF, ele trouxe também os quesitos de transferências internas e interestaduais, ok, pessoal? A gente não está falando apenas da ADC, a ADC ela não trouxe só a pacificação da transferência das operações de tributação de ICMS em operações interestaduais. A decisão do STF, ela trouxe a não incidência na operação da transferência entre filiais, seja ela operação interna, seja ela operação interestadual. Por quê? Quando a gente fala sobre o fato gerador e todas as suas características e todos os princípios que a gente comentou aqui para vocês, a Lei Candir, ela não fala que, olha, na operação interna é um fato gerador, na operação interestadual é outra operação. Pelo contrário, o ICMS, ele vai seguir uma regra. Ou seja, quando a gente fala sobre a questão da ADC, a gente tem que levantar também que são operações internas também, tá? Principais disposições da Lei Complementar 204 é sobre a não incidência do ICMS na saída de mercadoria entre estabelecimento do mesmo titular e a manutenção do crédito relativo às operações anteriores em favor do contribuinte. Então, a Lei Complementar 204, ela de fato alterou a Lei Candir, que a Lei Candir trazia a incidência do ICMS nas transferências entre filiais, porém, com a decisão do STF, a gente teve alteração seguida pela Lei Complementar, trazendo para a gente a não incidência do ICMS nas operações de mercadoria. Porém, ela fala sobre a manutenção do crédito relativo a essas operações, ou seja, quem está recebendo, filial, pode se apropriar desse crédito, ok? Entendido? Espero que vocês tenham entendido aí, mas vai anotando aí, que eu tenho certeza que, se tiver dúvida, a gente vai retornar aqui para vocês também, tá? Eu sei que é um tema confuso, porque a gente fala sobre a incidência, mas a gente fala sobre crédito, né? Mas, no fim, eu acredito que a gente vai acabar também, quando a gente vai trazer os estados, vocês vão acabar entendendo como os estados de vocês estão se posicionando, tá? Então, transferência de crédito na Lei Complementar 204, ela trouxe para a gente, ela garantiu os créditos nas transferências interestaduais também, limitado aos percentuais das alíquotas que a gente já tem sobre as nossas resoluções, ou seja, alíquotas interestaduais sobre o valor atribuído à operação de transferência, que a gente já tem, né? A gente já tem a Resolução 13 de 2012 e a gente tem a Resolução 22 de 1989, ou seja, para produtos importados 4%, produtos nacionais 7,12%, depender da origem e destino. Tá? Então, isso foi prevalecido. Garantia de crédito e limitado sempre ao percentual daquela tabela que a gente já também está habitualizado sobre as alíquotas interestaduais, tá? Então, a lei complementar, ela trouxe para a gente e garantiu essa transferência. Atenção, né? Porque aí a gente começou a tratar as questões das aplicações. Quando a gente fala sobre a não incidência nas operações de transferência, se aplica também nas operações internas, tá? Não só nas operações interestaduais. Então, quando eu falo para vocês que é limitado às alíquotas de 4, 7 e 12, são nas operações interestaduais. Mas nas operações internas, a gente sempre tem que olhar o nosso regulamento para a gente entender qual é a alíquota correspondente àquele determinado produto, àquele determinada operação, àquele determinada NCM, tá? Então, a Lei Complementar 204, como a gente já comentou para vocês, não trouxe para a gente só a aplicação das operações interestaduais. A gente também está falando de uma operação interna, tá bom? Então, atenção quanto a isso.
E aí eu trouxe para vocês as duas dinâmicas, tanto da Lei Complementar 204, quanto o Convênio ICMS 178 de 2023, sobre a transferência de crédito. A Lei Complementar 204, ela trouxe a não incidência do ICMS, garantindo a pacificação da DC 49, manutenção do crédito para o contribuinte, então dependeria dos regulamentos estaduais trazerem a manutenção desse crédito, e a aplicação também sobre as operações interestaduais, então operação interna e operação interestadual. E por que a gente teve um convênio falando sobre isso, né, novamente? Por quê? O convênio, ele abrange todos os estados, então por isso que foi criado um convênio ICMS, que é o convênio ICMS 178 de 2023, onde abrangeu todos os estados, só que ele trouxe exclusivamente para as operações interestaduais. Por quê? Ele é um convênio que está trabalhando uma gestão, ou seja, uma operação de fato para todos os estados, tá? Então, por isso que ele é exclusivo para as operações interestaduais. Transferência interestadual obrigatória. Então, o convênio ICMS, ele fala que a gente tem que transferir o crédito, ok, pessoal? Esse é um ponto de atenção que vocês vão perceber os efeitos colaterais perante aos estados. Transferência interestadual é obrigatória perante ao convênio ICMS 178 de 2023, tá? Declaração de forma de transferência da nota fiscal eletrônica veio por meio de uma nota técnica. Então, a gente precisou de uma nota técnica, porque na nossa cabeça, como não tem incidência, mas o convênio ICMS trouxe para a gente que a transferência desse crédito ela é obrigatória, o único documento comprobatório que a gente tem hoje é a nota fiscal eletrônica, quando a gente fala sobre uma circulação de uma mercadoria. Então, precisou-se ter uma nota técnica para a gente ter os procedimentos acerca dessa nota fiscal eletrônica. Só que quando a gente fala sobre a nota fiscal eletrônica, aí começam os perrengues, né? Por quê? A gente fala sobre base de cálculo, alíquota, ICMS, a gente fala sobre a questão também das informações adicionais, se a gente está falando de uma não incidência, qual CST eu irei utilizar, né? Então, aí começou a ser gerado várias dúvidas, e a nota técnica, ela trouxe um procedimento, que a gente vai falar ainda sobre esses efeitos para vocês, mas ela trouxe um entendimento sobre essa emissão, tá? Então, veja o real motivo, né, da gente estar de cabelo em pé quando a gente fala sobre esse tema. Uma vez que esse tema, ele nunca deu trabalho para a gente, porque ele era incidente do ICMS, a filial, ela se apropriava do crédito, consequentemente, ela fazia a saída subsequente, e assim continuava a regra do ICMS. Só que quando a gente barra a questão da não incidência, como que a gente trabalha isso? Mas o convênio, ele fala sobre a transferência do crédito. Mas para a gente trabalhar a transferência do crédito, o único documento comprobatório que a gente tem é a nota fiscal eletrônica, tá? Então, é nesses aspectos que eu vou falar para vocês sobre os posicionamentos dos estados, tá? Eu vou passar a palavra primeiro para Kleber, para ele falar um pouco sobre o posicionamento dos estados. Depois a gente vai falar sobre a nota fiscal eletrônica, fiquem tranquilos, porque eu sei que gera dúvidas, mas inicialmente a gente achou ideal primeiro falar para vocês sobre como os estados estão se posicionando, não só acerca das operações interestaduais, mas nas operações internas também, para que vocês percebam o quanto é dinâmico o ICMS, né? O quanto é importante a gente, como profissional da área fiscal, entender a dinâmica do ICMS para cada estado. Kleber, passo a palavra para você falar um pouco mais sobre alguns estados. Perfeito, Grazi. Obrigado pelo espaço. Bom, poder descer um pouquinho, só para a gente começar então a falar de alguns. Na verdade, a ideia é nós pincelarmos alguns estados, depois vai ter uma planilha que você vai ter acesso como que cada estado trouxe a sua regulamentação. Então, eu vou trazer um recorte de alguns que me chamaram a atenção, após ter visto já e estamos acompanhando todas as manifestações das 27 unidades federativas, algumas nos chamaram a atenção. Nesse motivo, nós fizemos uma reunião prévia e vamos trazer para vocês alguns estados que se manifestaram de modo a você, enquanto contribuinte, olhar um texto assim, pensar, será que de fato isso ajudou ou não? Então veja comigo aqui o estado de Santa Catarina. Por meio de uma medida provisória 263 de 2024, com efeito retroativo, inclusive, se vocês observem, foi publicado no dia 22 de fevereiro de 2024, mas os seus efeitos se dão de forma retroativa, sendo respeitado o que discutido então dentro do convênio muito bem colocado pela Grazi, o que iniciou o debate e assim já a sua ratificação do tema, que é o convênio ICMS 178 de 2023,
destacando da não incidência ou não fato gerador para as transferências, mas tendo também a possibilidade dos contribuintes terem a manutenção dos créditos. Pois bem, dentro dessa perspectiva, o artigo 3º dessa própria medida provisória, aqui ele traz um ponto que para o contribuinte não ajuda muita coisa, porque diz, enquanto não disciplinada em regulamento é o regulamento do ICMS de Santa Catarina, a transferência de crédito que trata a cessão a qual aqui ele dispõe, ele continua, será realizada a cada remessa, mediante consignação do respectivo valor da nota fiscal eletrônica, que acoberte o campo destinado ao destaque do imposto, observando-se as demais regras estabelecidas na legislação em vigor relativa à emissão do documento fiscal. Bom, quando você observa um texto dessa magnitude, e depois de todo o histórico e também um comportamento dos demais estados, como que você vai emitir um documento fiscal? Embora o teor dessa medida provisória, eu convido os colegas também a checarem, ele também reconhece que a transferência não é fato gerador e não tem destaque. Fala também sobre a figura da manutenção no crédito e a parte mais sensível, como também pegando o recorte da Grazi comenta, se você observar a primeira fala, que não é fato gerador, você automaticamente desliga o cérebro e pensa, bom, então vou emitir um documento fiscal sem destaque. Só que o problema começa a existir na medida que você começa a pensar o seguinte, bom, então esse documento fiscal ele vai estar indo para uma outra pessoa jurídica da mesma titularidade, em que pese que não há transferência de titularidade, mas há um envio de uma mercadoria para um outro estabelecimento, e seguindo as regras e as premissas e a essência do ICMS, que foi construído a não cumulatividade. Todo crédito tem um débito. Então, quando você observa esse cenário, você começa a perceber que é um monstro isso, porque você não pode deixar uma empresa que vai revender um produto sem poder tomar esse crédito na entrada. E, deixando bem evidente, você só pode tomar crédito do ICMS quando mesmo há destaque em documento fiscal. E se não há destaque, não tem como você apropriar esse crédito de forma instrumental. Portanto, quando você observa, especialmente aqui em Santa Catarina, acaba não trazendo com clareza como que você vai atuar. Então, eu devo atuar seguindo as premissas do convênio, bem como as atualizações feitas na Lei Candir, não tendo destaque de ICMS no documento fiscal ou com destaque? Como tratar esse assunto? Então, eu vejo que é um ponto bem sensível. De toda forma, das condições que nós estamos percebendo, não ainda vimos os estados atuando fortemente sobre isto, notificando ou você não conseguindo transmitir documento fiscal. Inclusive, no próprio portal do SPED, onde houve uma nota orientando o contribuinte de como lidar com essas emissões, deixa também claro que haverá um espaço, até abril inclusive, para que haja uma adaptação sobre esse tema. O que é muito curioso, porque você percebe que a decisão ela acontece, isso já é repercutido, só que a forma de como instrumentar isso por meio de documento fiscal não foi discutido. Então, aqui é só apenas, digamos, uma reflexão de que não só apenas a legislação ela precisa estar muito bem azeitada, mas também como você tem que executar, porque no final do dia o que acontece somos nós, operadores do dia a dia, que precisamos emitir um documento fiscal e não sabemos qual é o CST ou qual é o CFOP. Dessa feita, a nota diz, e assim também nós podemos observar aqui, o regulamento de Santa Catarina faça do jeito que você achar melhor. Não é razoável, olhando nesse ponto de vista. Vamos descer um pouquinho mais, Grazi, agora passeando talvez por São Paulo. Bom, São Paulo já teve uma manifestação muito diferente. Então, de acordo com o decreto 68.243 de 2003, ele fala a respeito, então, das transferências. Houve uma atualização no entendimento. E aí, ele chama a atenção acerca dessa faculdade. E aí é um fato que a gente começa a perceber. Bom, mas como assim uma faculdade?
E deixa claro o seguinte, que nas operações interestaduais é taxativo, eu preciso transferir o crédito. E quando a gente fala crédito, como que isso funciona em ordem prática, após debruçarmos nas leituras e nos manuais e nos regulamentos que assim foram postos? Ele chama o crédito da seguinte forma, você vai observar o documento fiscal mais recente daquela mercadoria e qual foi a base de cálculo que você utilizou para a tomada de crédito nesta unidade. Observado isso, você vai checar numa operação interestadual, muito bem colocado pela Grazi, no sentido de qual é a alíquota que você vai praticar de forma interestadual, 4%, 7% ou 12%. Em cima dessa base que você vai aplicar essas alíquotas. Então, na verdade, mesmo não sendo o fato gerador, nos campos próprios, inclusive do documento fiscal, você vai colocar essa base de cálculo, a alíquota e o valor do ICMS, porque a empresa que está recebendo essa mercadoria, ela vai então escriturá-la com crédito, porque a sua saída subsequente tem então essa possibilidade eventualmente. Só que em São Paulo deixou claro que entre as operações internas, isto é, São Paulo para São Paulo, matriz e filial, sendo mais específico, em São Paulo, você tem a faculdade de escolher se você quer ou não transferir esse crédito. Como isso é dentro do próprio Estado, foi entendido, então, encontrou-se, digamos, essa lacuna dos textos que assim foram colocados, de modo que, inclusive, alguns estados também estão encontrando esse subterfúgio. Porque de forma operacional, se nós observarmos, eventualmente pode gerar algum tipo de transtorno para que você possa checar qual foi a última entrada, ou também é colocado quais foram os custos, tem essa também. Você pode pegar a última entrada ou existe a circunstância que você tem que reunir quais foram os custos ali utilizados em um produto para conseguir encontrar essa base de cálculo. Ou seja, isso não é tão simples quanto parece, eventualmente, pensando, digamos, ali em alta escala. Se você tem uma ou duas transferências a cada uma vez por mês, me parece que você até pode controlar, mas se você tem muitas, sem um sistema, como que você consegue corrigir esses pontos? Portanto, São Paulo se manifestando aqui de modo a tentar facilitar, digamos, a dinâmica do dia a dia da empresa. E podemos seguir agora em frente aqui, Grazi, para a gente poder já pegar o próximo estado e até prestigiando, vocês podem perceber que eu peguei um estado do Sudeste, peguei um estado do Sul e agora pegando no Centro-Oeste, só apenas para que a gente possa ser mais democrático possível. Lembrando que as meninas também vão trazer outros estados também, tá bom? Então, o tempo é curto, nós não conseguiríamos falar de todas as unidades federativas em cada detalhe, mas eu acho que no momento específico das perguntas, talvez a gente possa devolver para você, que é de um estado específico, sobre algum tema, tudo bem? Bom, e aqui é muito interessante, o Mato Grosso, não o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso também se manifestou por meio desse decreto 657 de 2024. E aí ele deixa claro também, e assim a gente sempre brinca, assim, o legislador, muitas vezes, ordinário, ele é preguiçoso. Então ele colocou aqui, ó, para efetivação das transferências interestaduais de crédito que trata-se o artigo, deverão ser observadas as disposições do convênio 178. Então ele ficou com preguiça de mostrar o que um convênio 178 acabou assim colocando, então caso você tenha dúvida, você precisa ir no convênio. Então, a gente chama isso de legislador preguiçoso, que acaba, talvez, ali gerando, na leitura, um pouco de chateação. Então, eu compartilho com você também isso, porque eu odeio quando fala a linha B ligada com o artigo A, isso acaba atrapalhando a forma de entendimento. Vocês devem passar muito por isso. É verdade que é meu dia a dia, mas eu confesso a vocês que você faz uma ginástica tremenda para conseguir fazer essa interpretação, mas apenas só foi um desabafo de uma pessoa que sofre juntamente com você quando chega a algumas conclusões. Bem, e aqui, não só isso, ele colocou inclusive um ponto que esse convênio aqui, ele está sendo avaliado a dinâmica da sua forma de aprovação. Eu havia mencionado para vocês
que aqui ele coloca para nós, em janeiro de 24 a 30 de abril de 24, para fins de instrumentação. Instrumentação, entenda como fosse a forma de como você deve se posicionar, demonstrar esses dados para o fisco, seja por declaração acessória ou seja também por meio de documento fiscal eletrônico. E ele diz aqui para nós que trata-se, então, nesse momento, que deverá ser emitido o documento fiscal, ainda que o formato da nota fiscal avulsa, inclusive, disciplinada em normas complementares editadas pela Secretaria de Fazenda. Portanto, deixando claro que ainda não há uma definição de como você deve emitir o documento fiscal. E quando nós chamamos como, é do tipo, não tem uma CFOP adequada, não tem uma CST adequada, não existe ainda um fato específico. Eu sou da pessoa que levanta a bandeira, que acho inadmissível você utilizar qualquer CST, você está banalizando a operação. Então, eu acho que não é um CST 40, não é um CST 90, não é um CST 000, por exemplo. Não é isso. Eu acho que seria apropriado, já que estão debruçando para esse tema, um CFOP bem... CFOP pode deixar igual, tudo bem, mas uma CST nova. Inclusive, também trabalhar essas informações dentro do próprio SPED fiscal, para que assim deixe muito claro do que está sendo falado. Porque é muito estranho você falar que a operação ela não é fato gerador, não tem incidência e por um acaso tem um destaque de ICMS. Então, para uma pessoa leiga, imagina a complexidade do cara observar um documento, onde você fala, não é fato gerador. A pessoa fala, então não tem destaque de imposto. Não, mas não é bem um destaque, é uma transferência de crédito. Então fica confuso até para você conseguir justificar, parece que você está mentindo. E essa ST ela tem esse papel para ser, então, a reprodução de um fato, para repercutir, de fato, o que é aquele documento fiscal. Você que recebe muitos documentos fiscais deve compartilhar comigo. Não é só apenas um código, ele é uma história, e essa história precisa ser reproduzida exatamente como o texto legal assim disciplina. Portanto, nós temos aqui em mãos esse cenário que é absolutamente muito sensível e que deixa os contribuintes assim, talvez, não com as informações que ele gostaria. O fato é que nós temos aqui é que ainda não há uma posição exata dos estados que está regulamentando, que está avaliando, que talvez possa buscar outro tipo de manifestação a ser repreensiva dos contribuintes, porque não há definição de como tratar. Veja, por exemplo, o estado de Santa Catarina, né, que na última linha fala, faça da forma que você julgar melhor. Então, isso faz com que a gente fique preocupado também, por esse motivo a gente acaba explorando e devolvendo para vocês essas informações do nosso íntimo, também enquanto profissional, quando a gente observa alguns textos que a gente acaba não ficando confortável. E por fim, passo a palavra já para a Grazi, para dar sequência, é assim, meus amigos e minhas amigas, toda vez que você possui esses textos, que são dúbios, é importante compartilhar com as pessoas, até para que você possa se defender e destacar, olha, não é eu que não quero fazer o melhor, é que a legislação não está me devolvendo uma clareza, uma amplitude maior. Nós não conseguimos avançar, e as legislações servem justamente para isso, para a gente demonstrar que a gente tem um elemento, estamos executando de acordo com uma premissa, e a premissa que nós temos no atual momento é essa. É isso aí, você viu, né, pessoal? Tem bastante coisa para a gente ver. Olha os estados se posicionando de formas diferentes, né? Então, vou passar a palavra para a Thalita agora, para ela falar sobre mais 2 estados. E depois a gente vai falar para vocês sobre o levantamento que a gente fez também, para vocês conseguirem perceber o dinamismo desse tema, né? Então, alguns estados tiraram a sua responsabilidade, outros consideraram o convênio ICMS 178, e no fim do dia, no final do dia, a gente precisa passar essas informações para os nossos clientes, né? E como o Kleber bem comentou, como passar essa informação para um cliente, né? É factível o cliente falar para vocês que tem alguma coisa errada. Como assim não tem incidência e você está destacando a minha nota fiscal, né? Então, esse é um grande papel da área fiscal, fazer com que o nosso cliente, o nosso contribuinte entenda essa dinâmica. Thalita, passo a palavra para você. Sim, obrigada.
Eu gostei do comparativo do Kleber, que parece que a gente está contando mentira, né? Porque é difícil explicar isso para o cliente, que hoje o ICMS sobre a operação de transferência não tem mais a tributação na operação de saída, né? Mas que precisa ser realizado o destaque do ICMS e o pagamento correspondente àquela saída para que seja feito o repasse do crédito para a empresa, para o titular de destinatário dessa operação. De uma forma prática, para a gente do Departamento Fiscal, é um desafio, né? A gente conseguir explicar como que isso vai funcionar, tendo em vista uma série de omissões e tratamentos diferenciados em relação a cada unidade da federação. No Rio de Janeiro, por exemplo, o convênio 174 de 2023, que foi aquele primeiro que estabeleceu que seria obrigatório o repasse do ICMS nas operações internas e nas operações interestaduais, ele foi recusado pelo Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro fez a publicação em novembro de 2023 do decreto 48799, que deixou de ratificar o convênio 174, com o fundamento de que esse repasse, essa transferência do crédito, seria opcional, uma vez que esse creditamento nessas operações deveriam ser uma faculdade do contribuinte, conforme previstos na cláusula primeira do convênio 174 de 2023. Então, o Rio de Janeiro, através dessa posição, decretou que o Estado não atenderia às disposições desse convênio e que não iria exigir dos seus contribuintes que nas operações internas fosse realizado a transferência do crédito de ICMS. Pode seguir, Grazi, por favor. Tendo em vista, então, essa recusa do convênio, foi publicado o convênio 178 de 2023, que estabeleceu que a transferência do crédito de ICMS seria obrigatório nas operações interestaduais. Esse convênio, até o momento, a gente não teve nenhum posicionamento oficial por parte do Rio de Janeiro, tá? Assim como a gente também não teve nenhuma regulamentação determinando a forma como essas operações deveriam ser realizadas pelo contribuinte no estado do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente não tem um posicionamento oficial do estado do Rio de Janeiro de como deveriam ser realizadas essas operações de transferências. Então, os contribuintes acabam ficando com uma insegurança, né, de como que seria o correto a respeito dessas operações, tendo em vista que a gente não tem ali um posicionamento ou uma regulamentação específica de acordo com o estado do contribuinte. Lembrando que o convênio ele estabeleceu que a gente vai seguir essas mesmas regras das operações normais, né, em relação à nota fiscal, até 30 de abril de 2024. Então, existe aí uma previsibilidade de que haverão novas mudanças, novos desafios aí na questão da operacionalidade dessas transferências, que terão vigor a partir de maio de 2024. Pode seguir, Grazi, por favor. Já o estado do Espírito Santo, diferente do Rio de Janeiro, já teve uma posição bem analítica de como realizar essas operações. A gente teve a publicação do decreto 5.590, onde é determinado, através dessa publicação, que nas transferências internas e nas transferências interestaduais, deverá ser transferido o crédito de ICMS nos limites e procedimentos previstos no convênio 178 de 2023. Então, por meio do artigo 136H, o Estado do Espírito Santo dispõe que na remessa interna deverá ser aplicado o percentual equivalente à alíquota prevista nas operações internas no repasse de crédito dessas operações de transferência. Sendo assim, nas operações internas do Estado do Espírito Santo também deverá haver o repasse do crédito do ICMS, diferente do que ocorre no Estado de São Paulo, que isentou os contribuintes nas operações internas de realizar a transferência desse crédito. Pode seguir, Grazi, por favor. Um questionamento que eu recebo bastante por parte dos clientes do Espírito Santo é que qual foi o posicionamento do fisco? Que na transferência interna, a gente vai realizar o repasse desse crédito com a alíquota interna da operação.
E na transferência interestadual, a gente vai ter o repasse com a alíquota interestadual daquele produto. Só que pode acontecer muitas vezes de o produto ser adquirido numa operação interna, então ele teve um crédito de 17%, mas está sendo transferido numa operação interestadual. E aí ele vai ter um repasse de crédito de 12% nessa operação. Ou seja, o crédito da minha aquisição ficou maior do que o crédito que eu estou transferindo para o destinatário. Mas, de acordo com a regulamentação que foi realizada no Estado do Espírito Santo, é exatamente dessa forma. Assim como vão existir casos em que a empresa fez a aquisição do material com crédito de 12% ou de 7%, porque foi uma mercadoria que veio de fora do Estado, e vai realizar uma transferência interna, onde vai ter uma tributação ali, um repasse de crédito. Tributação não, gente, não é uma tributação, é uma transferência de crédito, né? Onde a gente vai ter uma transferência de crédito de 17%. Então, assim, no final, isso fica equilibrado sem ser justo, porque o contribuinte que só faz um tipo de operação, ele pode acabar repassando um crédito maior do que o da aquisição, assim como vão acontecer casos em que o contribuinte vai estar tendo um crédito maior na aquisição do que o que está sendo repassado para o destinatário. O Estado do Espírito Santo, então, através da regulamentação desse decreto, esclareceu que não há como fazer uma operação cujo crédito repassado seja exatamente aquele apropriado no momento da entrada, tendo em vista que a gente tem ali o estabelecimento de normas para as operações interestaduais, através da tabela de alíquotas interestaduais, então não seria possível a gente ter um repasse exato do crédito sobre essa aquisição. Então, nessas operações, a nossa realidade é exatamente essa, explicar para o cliente que ele pode, muitas vezes, repassar um crédito superior ao da aquisição daquele produto, ou ao contrário. E o Estado do Espírito Santo ele foi bem analítico na forma como é determinado, né, o repasse desse crédito que precisa ser realizado, e cabe ao contribuinte atender essas normas e aguardar novas regulamentações que provavelmente vão acontecer agora em 2024 ainda. Passo a palavra para a Grazi. Muito bem. E aí, pessoal, espero que vocês estejam entendendo, né? E entendendo o contexto dos estados. Olha os estados que a gente trouxe. Vocês perceberam a quantidade de informações diferentes? Né? Então, a gente trouxe alguns estados aqui para vocês para trazer, de fato, essa dinâmica, né? Esse contexto de que a gente está falando, sim, de um convênio 178, estamos falando da lei complementar, que teve alteração da lei Candir, mas os estados, eles vêm se posicionando de formas diferentes, né? E aí, dentro de todos esses posicionamentos que a gente comentou aqui, começa-se a ser gerado, pessoal, sabe o quê? Desafios, né? Então, os desafios operacionais do ICMS entre as transferências. Por quê? Começa a ser questionado várias tratativas, como a Thalita comentou. No Espírito Santo, eles foram muito claros, né? Porque, de fato, se ele se apropriar de um crédito maior, você vai estar repassando um crédito menor, né? Então, olha... E se a gente parar para pensar, de fato vai acontecer isso, se a gente nem tiver um controle, por isso que o Kleber falou também hoje sobre os custos, né? Se a gente vai fazer isso via as notas fiscais ou a gente vai começar a fazer o levantamento dessas formações dos créditos via custo desse produto. Então, isso também tem a ver. E aí, quando a gente fala sobre esses desafios operacionais, sobre a transferência entre filiais, a gente fala sobre o diferencial de alíquota, falamos sobre ativo imobilizado, uso e consumo, e até mesmo a substituição tributária. Eu vou passar a palavra para o Kleber vai falar um pouquinho sobre os efeitos da substituição tributária. Eu dei uma olhada aqui no chat de vocês, eu vi que teve gente perguntando sobre a substituição tributária, então o Kleber vai dar uma repassada para a gente seguir no ativo imobilizado e no uso e consumo. Bom, uau, que desafio que nós temos assim. Nós não conseguimos ainda nem enfrentar o ICMS próprio e agora temos um grande desafio em frente. Porque em decisões judiciais só se discute o que estão nos autos. E pouco se falou da figura da substituição tributária e tampouco a definição de duas circunstâncias que têm um impacto muito grande. Tem o sujeito que é o substituto, que é o primeiro da cadeia, que é o responsável de fazer o destaque do ICMS-ST e fazer o recolhimento. E temos também a figura do substituído
tributário, que é aquele que recolhe anteriormente à operação. E eu quero me ater especialmente na figura do substituído, porque é aquele que, então, nas operações internas, ele, então, não recolhe mais o ICMS. Só que em operações interestaduais, ele passa, então, a ser um contribuinte substituto. Isto é, ele tem que fazer o destaque do ICMS-ST, bem como do ICMS próprio, assumindo que a mercadoria, obviamente, existe previsão. E com todas as prerrogativas necessárias, obviamente, dentro da perspectiva da tributação desta sistemática de cálculo. Mas vamos aqui desenhar o seguinte cenário, uma operação de transferência, que obviamente há espaço para ter a incidência da substituição tributária. Então vamos imaginar o cenário, eu estou em São Paulo e a Thalita está no Rio de Janeiro. Isso é uma operação interestadual. Eu sou a empresa matriz e a Thalita é a empresa filial. Como disse, fica no Rio de Janeiro, hipoteticamente. Nessa medida, assumindo que todas as transferências, ela necessariamente precisa acontecer a transporte, o transporte do crédito, que eu, enquanto momento que recebi essa mercadoria, eu deveria tomar ou não esse crédito. O fato é que quando eu sou substituído da operação, eu não tomei esse crédito na entrada. Eu não tenho isso escriturado. E aí começa o grande problema. Como que eu consigo emitir um documento fiscal enviando para a minha unidade que fica no Rio de Janeiro, que sou obrigado a transferir um crédito, quando na verdade esse crédito eu não utilizei? Por óbvio, se nós observarmos a analogia, não há o que se transferir, isto é, não tem destaque nesse documento fiscal de transferência enviado para a Thalita, mas isso está expressamente colocado. Então é um ponto que eu acho muito sensível, que precisa ser disciplinado, de modo ao contribuinte saber exatamente como trazer esse elemento. Porque como que ele vai conseguir identificar este ponto tão sensível? Então a gente começa a perceber que nessas decisões, e tudo bem, faz parte, só te discute o que está nos autos, mas nós precisamos estender um pouquinho mais no momento que nós vamos trazer essas discussões, porque sempre esbarramos nessas complexidades que, obviamente, o sistema tributário se apresenta. Então, eu vejo, Grazi e também Thalita, este ponto como o substituído tributário, essa pessoa jurídica que eu estou me referindo, um ponto muito, mas muito sensível. O que você faz diante desse ponto? Então, eu acho que esses detalhamentos geram muito passivo oculto para as empresas, porque faltam elementos. E alguém pode perguntar, tudo bem, professor Kleber, mas o que eu faço diante disso? Bom, diante desses cenários, normalmente a nossa recomendação, enquanto profissional também técnico, tem espaço para que nós possamos abrir consultas públicas, consultas para que a gente possa entender. Só que o assunto é tão, digamos, inicial ainda, que nós não temos todas as respostas. São Paulo se manifesta muito por respostas à consulta. Só que ainda não há uma resposta específica sobre isso. Talvez alguém já perguntou, só que ainda a Secretaria de Fazenda não tem algo nesse elemento de como tratar especificamente. E quando a gente tem esse momento, pessoal, enquanto técnico, como que a gente escreve? Então, a gente tem que também tentar devolver para as empresas que as regulamentações que são, então, demonstradas para nós, falta elemento. Então, normalmente, nas peças que a gente escreve também, a gente põe esse ponto de vista, por falta de elementos, ou eu não posso ter uma analogia tão ampla. Então, a ideia sempre é você tentar buscar a legislação que tem à sua disposição, fazer uma interpretação, mas um limite, sem estender também, trazer elementos que não contemplam. E esse, por exemplo, é um elemento que eu acho que para os contribuintes é muito caro, em relação a como lidar com essa questão quando você é o substituído da operação internamente, e aí precisa fazer uma transferência e você não sabe qual é o valor de ICMS, que ele fala que é o ICMS destacado na entrada, que você tomou crédito. Uma vez que você não tomou esse crédito, o que fazer com ele? Então, meninas, eu acho que esse é um ponto bem sensível de como lidar com essas questões, faltando, então, de fato, elementos, como você colocou na abertura, né, Grazi? Tem estados que nem regulamentou ainda, o que dirá mencionar elementos dessa ordem que são um pouco mais complexos.
É isso aí, porque a DC ela começou com o ICMS próprio, tá? Eu vi que teve gente que perguntou, a questão começou pelo ICMS próprio, só que como o Kleber pontuou, não só o ICMS próprio está dentro dessa operação. A gente fala sobre a substituição tributária, falamos sobre a questão até mesmo das finalidades, né, serem diferentes, então a parte do ativo imobilizado, do uso e consumo, então existem muitos efeitos acerca dessa não incidência, né, acerca dessa transferência também do crédito. Como o Kleber pontuou, como que a gente vai repassar o crédito se eu, dentro da minha entrada, eu não tomei nenhum crédito? Então, falta ainda muitos elementos, por isso que a gente tem esses desafios operacionais e que, infelizmente, muitos estados não se posicionaram nem quanto o ICMS próprio. Imagine sobre outras questões, como diferencial de alíquota, como uma substituição tributária, tá? Eu vou passar a palavra para a Thalita. Ela vai falar um pouquinho com vocês sobre a questão do ativo imobilizado e do diferencial de alíquota, e depois eu já passo para frente das dúvidas, mas inicialmente eu vou passar para ela o ativo imobilizado e o diferencial de alíquota, e depois eu vou repassar como vocês devem emitir as notas fiscais, seguindo o convênio ICMS e seguindo o que a gente tem sobre a legislação nacional, em âmbito nacional, e a gente já passa para as dúvidas, tá bom? Pode falar, Thalita, vou te passar a palavra. Sim. Então, pessoal, tendo em vista todas as informações aí que a gente mencionou para vocês, a complexidade do tema é bem extensa, né? Nós temos ainda muitas inseguranças a respeito de como vão funcionar de fato essas operações, porque o ICMS ele é um imposto que não é apenas aquele devido sobre o ato da venda, então nós temos outras operações que fazem parte aí desse rol de operações que são alcançadas pelo ICMS. E um dos pontos aqui de dúvidas que a gente ainda tem é em relação ao ativo imobilizado e o diferencial. No caso do ativo imobilizado, a gente ainda tem aquela questão da apropriação do crédito de 48 avos. Então, existe ali um crédito que pode ter sido apropriado pelo contribuinte e que poderia ser repassado para o destinatário na operação na transferência de crédito desse ICMS. No entanto, no estado do Rio de Janeiro, a gente já tinha uma regulamentação desde 2012 que determinava a não incidência do ICMS sobre essas operações de transferência, com ativo imobilizado, uso e consumo, e também a não incidência de diferencial de alíquotas. Então, para o Rio de Janeiro, independente aí de toda essa normativa a respeito da não tributação do ICMS sobre a transferência, essas operações já não teriam a tributação do ICMS. Então, assim, fica um pouco mais seguro em relação a essas operações aqui no Estado, do ponto de vista de que a gente já tem uma regulamentação que determina que não haverá tributação sobre a transferência do ICMS na aquisição de uso, consumo ou ativo imobilizado. Contudo, outros estados, e no caso, por exemplo, do Espírito Santo, a gente não tem uma regulamentação específica que trate sobre esse caso, porque como é tudo muito novo, a gente teve a regulamentação por parte da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, que determinou ali de uma forma bem analítica de como deveria funcionar a operação na transferência do crédito do ICMS sobre as operações de venda. Até aí está ok para o contribuinte, ainda que de uma forma um pouco desequilibrada em relação ao crédito adquirido e ao crédito repassado, mas a gente está conseguindo enxergar como que essa operação deve acontecer. Mas no caso de falta de regulamentação a respeito de repasse de crédito para ativo imobilizado e diferencial de alíquota, a gente sugere que seja feita uma consulta pública junto ao Estado, porque essas consultas públicas são engrandecedoras e fortalece ali a segurança dos contribuintes, porque a gente tem conhecimento a respeito do entendimento da Cefaz a respeito daquela determinada operação. No caso do ativo imobilizado, a gente fica com aquela insegurança de como que vai ser repassado ou se deve ser repassado o crédito de 48 avos. Ou ainda, se a empresa fez uma transferência de crédito antes de apropriar os 48 avos, será que eu devo fazer uma transferência parcial? Como que isso vai funcionar? Então, hoje a gente ainda não tem uma regulamentação clara a respeito da transferência do crédito nessas operações de ativo imobilizado. No caso do diferencial de alíquotas e do uso e consumo, eu acho que é um pouco mais simples
do ponto de vista de analogia, tá? Porque se eu adquirir um produto que é destinado a uso e consumo e eu não tive apropriação de crédito na entrada dessa mercadoria, se eu estou transferindo esse material para o destinatário, não há crédito a ser repassado. Isso, para a gente que fala de operação de ICMS, princípio de não cumulatividade, é uma operação meio que óbvia. Mas a gente não tem uma regulamentação ali do fisco específica que ampare o contribuinte em relação a essas operações. Então, fica muito no âmbito do entendimento. E o entendimento, no final, se o contribuinte cai numa malha fiscal, acaba tendo que se respaldar juridicamente, justificar aquela operação. Mas eu entendo que a gente está num período de adaptação dos fatos, né? Tanto por parte dos contribuintes quanto por parte do fisco. Porque ainda que a gente nós tivemos aí uma alteração na lei complementar que alterou a lei Candir, a nossa lei maior em relação à tributação do ICMS, ainda ficou faltando alguns aspectos práticos, como o CST, por exemplo, que o Kleber citou. Então, assim, ainda tem muita normatização que vai acontecer por parte do fisco de forma gradativa. Então, é como se os nossos legisladores, eles ainda não tivessem uma total visão da complexidade dos fatos, e aí eles vão, à medida em que vai havendo a publicação, identificando o que mais precisa ser regulamentado ou o que mais precisa ser normatizado em relação a essas operações. Mas, assim, resumindo, então, em relação ao ativo imobilizado e diferencial de alíquotas, é importante sempre a gente observar a nota do Estado, a regulamentação do Estado do remetente da operação, que pode ocorrer de ter algum tipo de dispensa ou não isenção já prevista dentro do regulamento daquele contribuinte, como no caso daqueles estados que não têm uma regulamentação própria, e aí vai caber ao contribuinte ter um entendimento a respeito daquela operação, analisando ali todos os fatos inerentes ao caso. E aí a NET Fiscal está aqui para isso, né, gente? Para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Nossos professores são especialistas na área tributária, a gente está sempre se prontificando a responder todos os alunos de uma forma muito objetiva. E se vocês tiverem alguma dúvida, entra aqui no chat, que coloca a sua dúvida, que a gente vai responder no final. É isso aí. Bom, pessoal, bem como todo mundo aqui falou, né, os meus amigos, e eu vi que vocês também estão com dúvidas sobre a emissão da nota fiscal eletrônica, aí a gente já parte para as dúvidas. Como que a gente emite a nota fiscal, né, depois de todo esse contexto, como emitir a nota fiscal? Já falamos sobre criação de CST, eu acredito ainda, pensando na nota fiscal eletrônica, que poderia ter uma tag específica, né, relacionada a esse lançamento. Então, assim, quando a gente fala sobre nota fiscal eletrônica, né, e sobre a sua regulamentação, em toda essa questão, é importante lembrar que a nota orientativa, assim como o Thalita comentou, né, o fisco ele está se adaptando também. A nota orientativa, ela saiu assim, não sei como, eu e Kleber estávamos num evento em São Paulo, e aí comentaram para a gente, os alunos falaram para a gente, Graça, saiu uma nota orientativa sobre o tema. Eu falei assim, como assim? E aí saiu essa nota orientativa que está no portal do SPED, tá, pessoal? Então, no portal do SPED vocês conseguem identificar essa nota orientativa, aonde começou a ser falado sobre isso. Então, o fisco soltou o entendimento, né, sobre a questão do convênio ICMS 178 de 2023, regulamentando a transferência do crédito nas operações interestaduais. Só que, e aí, como que a gente faz essa emissão de nota fiscal? Se a gente está falando de uma não incidência, lembrando que na nossa cabeça, quando é não incidente, a gente não tem o ICMS destacado, como que a gente vai emitir essa nota? Aí, por meio de uma nota orientativa do ENCAT, que está lá no portal do SPED, eles descreveram o procedimento provisório para a gente emitir essas notas fiscais e também escriturar. Nas notas fiscais, elas vão ser destacadas o ICMS nesse tempo, tá? Temporariamente. Até porque, como eu comentei já com vocês lá no início, é ideal, né, que a gente tivesse uma CST representada, ou até mesmo uma tag específica para esse tipo de operação, e não é isso que acontece. Quando a gente pensa na nota fiscal eletrônica, a gente não fala só apenas da DANF, né, a gente fala sobre um XML, que poderia ter uma tag específica para esse repasse desse crédito, se a gente parar para pensar, né, e não é isso que aconteceu. Então, a nota fiscal eletrônica não foi alterada, a CST
também não foram alteradas, e o procedimento provisório é continuar utilizando o ICMS, utilizando a CST, que a gente já estava habitualizado. Então, a legislação vigente é: continue emitindo as notas fiscais conforme vocês estavam emitindo, tá? E aí, a questão é que os estados começaram a se posicionar, né, como a gente já comentou aí com vocês, sobre, de fato, transferir esse crédito, porque a filial, ela vai repassar o débito, né? Então, é a questão da não cumulatividade aí, que os estados, eles não vão retirar de forma opcional, por exemplo, a operação interestadual. Pode ser que ele possa, eu vou até mostrar para vocês alguns estados que tiraram a parte das operações internas, tá? Então, existem alguns estados que tiraram essa obrigatoriedade desse débito, por exemplo, dessa transferência desse crédito nas operações internas. Mas não é isso que acontece em todos os estados, tá? Então, o que acontece a partir das emissões dessa nota orientativa e a partir de 1º de janeiro de 2024? É necessário a gente informar essa transferência de bens e mercadorias não sujeita ao ICMS, conforme a DC 49. Então, a única coisa que a nota orientativa trouxe para a gente são as informações complementares, tá? Eu coloquei aqui para vocês os principais pontos, os principais campos da nota fiscal eletrônica, que eu acho importante vocês verem nessa transferência. Então, natureza da operação, lembrando que a natureza da operação não é o CFOP, tá? O CFOP, ele sempre vai corresponder à finalidade daquele produto, à finalidade daquele item. A natureza da operação é aquela que está lá na DANF mesmo, tá? Então, transferência de mercadorias ou bens, vocês vão identificar qual é o CFOP sobre transferência que vocês já utilizavam. A CST, que a nota orientativa trouxe para a gente, é a 00, é isso mesmo. Então, a gente falou sobre a questão da não incidência, só que a gente precisa transferir o crédito. Então, para a gente transferir o crédito, a nota orientativa falou, vai precisar utilizar o 00. E por que utilizar a CST de incidência do ICMS? Porque para a nota fiscal eletrônica, vocês vão precisar colocar as informações da base de cálculo, dos campos do ICMS e as informações adicionais falando que não é incidente. Então, as informações adicionais, vocês vão colocar que o ICMS não é incidente, nota fiscal de transferência de bens e mercadorias não sujeita à incidência do ICMS, do que se trata a DC 49. Só que lá na CST, aquela que a gente representa a tributação daquela operação, a gente vai colocar a CST 00, sem nenhum tipo de alteração, tá? E aí, o que a nota orientativa trata? Que os estados devem trazer isso dentro dos seus próprios regulamentos. Porém, como a gente tratou aqui dentro dessa palestra, vocês identificaram que os estados não se posicionaram dessa forma. Eles trouxeram o entendimento da transferência do crédito, entenderam a questão do débito, só que na operação, trazer isso dentro da nota fiscal eletrônica, nenhum se posicionou de fato, né, como que a gente deve fazer. Então, a gente deve utilizar as mesmas CSTs. Então, tudo isso aqui que a gente comentou, a gente não teve dentro da operação, dentro do procedimento da nota fiscal eletrônica, qualquer tipo de alteração até o momento. Pode ser que a gente tenha uma criação de uma CST, como o Kleber pontuou, né, que seria interessante também. Pode ser que a gente tenha uma criação de uma tag dentro de um XML para apresentar esse valor, como a gente tem hoje a alteração, por exemplo, quando a gente fala sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, que é dentro do XML, a gente não vê isso dentro da DANF, né? Então, poderia acontecer várias coisas, várias tratativas dentro da nota fiscal eletrônica que traria essa informação para nós sem que a gente colocasse essa CST de incidência do ICMS, mas não foi isso que aconteceu, tá? Então, na nota orientativa que está relacionada ao portal do SPED, está lá, ela trouxe esse entendimento, aguardando os estados se posicionarem, tá? Bom, pessoal, a gente vai abrir para vocês para os agradecimentos, né? E também eu quero aproveitar para mostrar rapidinho a planilha para vocês. Essa planilha eu vou deixar depois para o portal contábil disponibilizar para vocês. O que vocês vão ver, que depois eu acho que nas dúvidas a gente vai até utilizá-la, né? Aqui, porque eu tenho muitos estados aí que querem saber como eles estão se posicionando. Essa planilha, pessoal, vocês vão ter a prática das transferências do crédito nas operações interestaduais, ou seja, como que um convênio 178 de 2023, ele está detalhando a forma de transferência. Então, ele vai colocar o tema tratado, as orientações e a cláusula que você pode analisar isso dentro do convênio 178, tá? A escrituração, isso também é importante porque a gente fala sobre contribuintes, ou seja, existe impacto na nota fiscal eletrônica e, consequentemente, no SPED fiscal,
né? Então, como a gente lança essa informação no SPED fiscal? Então, a gente deixou aqui também a tratativa dos lançamentos lá no bloco C sobre essa movimentação, tanto pelo remetente, tanto pelo destinatário, tá? Como a gente já considerou aqui também seria ideal que o SPED tivesse um campo específico para isso, né? E não foi esse o caso. A gente também não teve alteração dentro do guia prático para trazer essa orientação. Então, dentro da composição dos lançamentos, nada mudou. A gente continua fazendo os lançamentos de acordo no C, seguindo todos os critérios dos seus registros, tá? Transferência dos créditos, aqui a gente fez um levantamento dos estados, né, seguindo o critério, até mesmo a IOB trouxe para a gente, até falei para eles, para os meninos, um conteúdo excelente, né, essa consultoria, e eles ajudou a gente a trazer esse contexto para vocês sobre os estados, porque eu sabia que tinha estados aqui que a gente não ia conseguir, por conta do tempo, falar de todos os estados aqui, né, então a obrigatoriedade de transferência de crédito na operação interna, tá, existem estados que trouxeram a opção de fazer ou não, e existem estados que trouxeram a obrigatoriedade, seguindo o critério que a gente tem da nossa lei complementar, que foi alterada, e também o convênio, tá? Então, não o convênio, desculpa, só a lei complementar, porque o convênio, ele trabalha operações interestaduais. Então, os estados aqui, ó, por exemplo, Espírito Santo, Minas Gerais, que eu vi que teve gente que perguntou, a obrigatoriedade da transferência de crédito é obrigatória. Agora, por exemplo, São Paulo, Pernambuco, Goiás, trouxe transferência de crédito opcional nas operações internas, tá? Então, printa aí, já até marca a gente, né? Para que vocês tenham esse conteúdo para vocês, mas fiquem tranquilos que eu vou dar trabalho para o Portal Contábil para disponibilizar para vocês também. E a regulamentação interna, tá? Então, cada estado tem o seu regulamento interno sobre as transferências entre filiais. Então, a gente relacionou aqui todos os estados, seguindo as suas regiões. A gente tentou aqui dentro dessa palestra trazer alguns estados específicos com diferentes regiões para que vocês conseguissem ter essa noção, mas essa planilha ela também tem um levantamento de todos os estados. Lembrando que existem estados, que eu falei para vocês, que sem regulamentação interna, tá? Então, a gente não teve movimentação de muitos estados acerca desse tema, tá? Então, eu vou deixar a palavra para o Portal Contábil e também, antes da palavra do Portal Contábil, eu quero dar as palavras para os meus amigos, agradecer que eles toparam estar aqui comigo, agradecer que vocês são maravilhosos, assim, passou um conteúdo excelente, e eu aproveito para agradecer o quanto é importante a gente ter um network de valor, né? Porque a gente aprende muito, e eu aprendo todos os dias com vocês. Eu passo inicialmente a palavra para a Thalita, né? Eu comecei da última parte, eu passo para a Thalita e depois eu concluo. Eu que agradeço imensamente essa troca. É muito importante a gente pensar, né, juntos e ter essa coletividade aí do raciocínio. É muito válido para o profissional da área fiscal, porque por mais que a gente tenha aí anos de experiência no mercado, a legislação tributária que a gente tem aí no cenário nacional ela é muito complexa, e eu costumo brincar com os meus alunos que só tem dúvida quem pensa, né? Então, se você acha que você sabe de tudo, é porque você não está analisando todas as vias dos fatos daquela operação, porque a gente vive num cenário de complexidade muito grande. E essa troca aqui ela é muito válida, quem ensina sempre aprende, a gente está aqui para agregar conhecimento aí ao pessoal da Net Fiscal, aos participantes do Portal Contábil, e eu estou muito feliz de poder participar aqui dessa palestra, e obrigada, obrigada pelo convite. Também faço da mesma forma os agradecimentos à Grazi, à Thalita, e o quanto nós aprendemos quando começamos a montar o material, porque quanto mais você mergulha no assunto, mais existem as particularidades. Vide, por exemplo, a questão do substituído que nós aqui trouxemos, assim como o ativo imobilizado, quando você tem a circunstância que controla esses créditos via, então, SIAP. Você começa a perceber que existem muitos detalhes, e depois você percebe que não tem uma CST adequada. E na medida que você acaba estudando, você aprende bastante com as dúvidas das pessoas. Então, a ideia sempre, enquanto nós montamos o material e dividimos com as pessoas, é sempre para enriquecer um pouco mais e aprendermos juntos. Eu acho que é assim quando a gente se despide totalmente de qualquer vaidade, faz com que a gente possa, de fato, conseguir entender mais sobre um assunto. E na medida que a gente consegue ter, então, esse desejo, ativamente a gente consegue chegar no objetivo final, que é cada dia mais saber mais sobre um assunto. E na área fiscal, como a gente sempre fala na área fiscal, é o seguinte,
é acordar cedo e pensar, o que eu quero aprender hoje? Porque todo dia tem uma coisa nova para aprender na área fiscal, mesmo que seja do mesmo assunto. Porque sempre quando você começa a ler um assunto, embora você já conheça, a sua percepção muda, porque o seu conhecimento e as suas camadas aumentaram. Portanto, sempre quando você vai revisitar um tema, você está mais maduro, logo você consegue ter uma visão diferente. Pelo menos é assim que a gente enxerga e visualiza o crescimento técnico e também intelectual de qualquer indivíduo. Tá certo, pessoal. Agradeço vocês também pela participação. Vou fazer aqui algumas perguntinhas que chegaram da nossa audiência, tá? Não vai dar para fazer todas, infelizmente, pessoal, devido ao nosso tempo. Então, vamos selecionar algumas aqui. Começar com a pergunta do João Paulo Bego. Com a reforma tributária entrando em vigor, o IVA, esse sistema, não vai mudar tudo isso? Quer falar, Kleber? Pode começar. Sim, ótimo. Bom, completamente. Então, assim, mas para deixar você talvez não decepcionado, o ICMS vai ser descontinuado, se assim seguir a agenda, em 2032. Estamos em 2024. Portanto, temos aí um espaço para brincar bastante com transferências, entre outros temas que ainda estão dentro da pauta. Portanto, a reforma tributária, evidentemente, com a chegada do IBS, que é o Imposto sobre Serviços, Bens e Serviços, vai substituir, obviamente, toda a figura do ICMS, mas isso só vai acontecer por definitivo, então, por 2033. 2032, basicamente, é quando cessa-se o assunto do ICMS e parte para um novo formato de tributação. E aí tudo muda de novo. Tudo muda novamente. Isso aí. Vamos então para a pergunta da Gabriela Gomes. Ela diz que tem uma matriz na Bahia e a dúvida é: posso abrir uma filial em São Paulo e comprar as mercadorias pela filial com os fornecedores de lá e transferir para a matriz na Bahia? Pode ir. Quem quer que eu fale? Pode falar. A gente vai tabelando. Pelo que eu entendi, ela está falando sobre uma transferência mesmo, né? Então, ela tem uma transferência ela tem um cliente em São Paulo, certo? E ela está querendo transferir essa mercadoria para a Bahia, utilizando uma filial, certo? Isso é uma transferência entre filiais e entra todo o aspecto que a gente comentou aqui dentro dessa palestra, tá? Então, o que é importante você avaliar? Por exemplo, se o produto está saindo do estado de São Paulo, por exemplo, você vai avaliar qual é a alíquota aplicável, né, entre do estado de São Paulo e Bahia, e fazer a nota fiscal conforme os critérios orientados pela nota orientativa, ou seja, a gente vai ter acesso T00, vamos ter a alíquota, a base de cálculo, e aí sim a gente vai colocar as informações adicionais falando que existe uma não incidência, que existe o débito por conta da transferência do crédito, mas é sim factível a fazer a sua transferência se você tiver uma matriz em um estado e uma filial em outro. Perfeito. Vamos seguir aqui então com a pergunta do Gilmar Santana. Ele quer saber como fica o ICMS isento anteriormente à saída interestadual que é tributada. Quer responder essa, Thalita? Pode ser, claro. Então, apesar da gente não ter uma regulamentação efetiva, né, a respeito desses detalhes aí de toda a tratativa e operacionalidade a respeito do repasse do ICMS, por analogia dos fatos, quando a gente fala de não cumulatividade do imposto, é o quê? O débito é abatido através do crédito, ou seja, toda operação que na saída vai ter uma tributação de ICMS, na entrada houve um crédito, uma apropriação. Então, se nessa operação a mercadoria era isenta ou não tributada ou teve o ICMS suspenso, teoricamente, tendo em vista a legislação que a gente tem hoje, já que a transferência de ICMS não é mais configuração de fato gerador do imposto, a gente não teria um crédito a ser repassado, uma vez que na apropriação daquela mercadoria não houve ali o creditamento do ICMS. Se você me permite também, Thalita, que eu acho que é muito importante, quando nós temos uma base sólida, no sentido de entendimento da não cumulatividade, é como a Thalita construiu muito bem esse entendimento.
Portanto, quando nós entendemos a dinâmica de um tributo, te dá mais repertório, te dá mais confiança para fazer uma interpretação baseada na essência, em que pese que não temos, de fato, aí uma regulamentação exata para esse tipo de ocorrência. Mas a essência do ICMS não mudou, ela se mantém igual. Portanto, se isso não mudou, nós podemos pegar, então, emprestado esse conceito e chegar nessa conclusão. Só quis fazer apenas esse reparo para enfatizar a importância do conhecimento técnico, que faz com que a gente conheça um pouco mais profundamente. Para concluir, a gente sempre fala que para você conhecer mais profundamente algo, é sempre passando inicialmente pelo tributo. Depois você fala declaração acessória. Se eu não conheço a forma e a dinâmica de um tributo, como que eu quero entender os layouts, por exemplo, de um SPED? Não que não seja importante, nós também conhecemos profundamente, mas eu não consigo conhecer de layout se eu não conheço da essência, se o cálculo está correto. Pessoal, última perguntinha aqui da Aline Tsuchiya. E no caso das empresas do Simples, também precisaria fazer esse repasse na transferência? Pergunta interessante. Ocorre o seguinte: em regra, uma empresa optante do Simples Nacional, ela não apropria crédito, ela não tem permissão. Então, se ela não tem crédito, minha amiga Thalita, não é o que se falar nessa transferência. Então, significa dizer que para as empresas do Simples Nacional, então ficou, obviamente, dentro das mesmas práticas que já estavam acostumados. Não há o que se transferir, salvo, eventualmente, as empresas que apuram, então, na circunstância do sublimite, aonde ela recolhe ICMS fora do DAS. Não sei se as colegas concordam também, mas eu penso dessa forma. Com certeza. E pensando no convênio, né, quando a gente fala sobre operações interestaduais, ele fala que a base de cálculo da nota fiscal eletrônica, para a gente emitir a nota, a gente tem que considerar a entrada, né? Então, por isso que a gente falou sobre o custo. Ou a gente vai olhar a nossa entrada, ou a gente vai analisar por custo. Se a gente está falando da entrada não ter o crédito nessas operações, como o Kleber contou sobre a substituição tributária, como a Thalita acabou de responder sobre a isenção, não há o que se falar sobre a gente ter essa composição dessa base de cálculo na minha saída. Então, olha o outro critério que você pode até mesmo responder dentro do seu repertório a qualquer tipo de fiscalização que você acontecer. Se a sua entrada não tem um crédito, como que você vai transportar isso para a sua obrigação acessória, que é a nota fiscal eletrônica? É isso, pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Quero agradecer imensamente os nossos convidados, a Grazi, o Kleber e a Thalita, pela participação, por terem esclarecido nossas dúvidas e compartilhado tanto conhecimento com a gente. Muito obrigada, Grazi, Kleber e Thalita. Obrigada, sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu também quero agradecer a sua participação nesse webinar. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e nos acompanhar nas redes sociais, @Portal Contábeis. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo contábil e nos incentiva a trazer cada vez mais conteúdos como esse para você. Não se esqueça também que já estão abertas as inscrições para o KombiCon 2024, que é um evento online e gratuito. Muito obrigada e até o próximo webinar.